Boa noite, é um prazer, uma honra estar conversando com vocês. Eu me sinto muito bem falando ao vivo com vocês, bem menos mecânico do que gravar o vídeo. Espero que vocês gostem, que a energia seja diferente. Nós temos aqui, estamos começando agora pontualmente, às 8 horas, temos 400 pessoas na sala já. Não vou cumprimentar os 400, mas Jefferson, Rafaela, Roberto, Helena, Márcia, Nicole, Ana, boa noite para vocês, e todos os outros sintam-se cumprimentados por esse aqui. Esse Hangout nós vamos falar sobre envelhecimento. Vamos deixar algumas combinações assim. Eu vou falar alguma coisa sobre envelhecimento. Eu vou falar bastante sobre envelhecimento, mas, na verdade, não é sobre o envelhecimento. Nós vamos falar sobre a cura do envelhecimento. Já vou entrar nesse tema. Mas isso é um tema muito rico para mim, é um tema muito forte para mim, uma coisa que eu já estudei bastante, continuo estudando bastante. Para vocês entenderem, o que nós vamos falar é um extrato de um curso que eu chamo de A Cura do Envelhecimento, Mito ou Visão Científica. E esse curso é um curso de 20 aulas, é um curso muito extenso, tem muito tema para se trabalhar nisso. E a ideia toda é nós entendermos um pouquinho o que é o envelhecimento. Então, nós vamos combinar a seguinte metodologia. Eu vou falar durante algum tempo, tentar ser sucinto, mas como tem muito tempo, eu vou trazer muita informação e vocês podem fazer perguntas sobre essas informações, sobre isso que nós estamos falando, sobre o tema envelhecimento. Cura do envelhecimento, como se fosse uma doença, ou é uma visão científica que pode acontecer no futuro? E todas as perguntas de vocês estão sendo monitoradas pela minha equipe. Está trabalhando comigo aqui nesse momento a Bibiana e o Tiago, que estão atentos a tudo que está rolando aqui na direita. Aqui tem muita gente entrando, dando seus cumprimentos, mas eu não vou ficar atento a isso aqui, porque eu quero ficar atento a vocês, a ideia, e levar essa ideia para frente. E as perguntas que vocês vão fazendo, daqui a pouco, eu vou responder. Então, não tenho hora para terminar esse Hangout. Eu espero que antes das 6 da manhã, brincadeira, eu espero que a gente não passe de 1h30, 2 horas. Então, nós vamos começar falando sobre um aspecto paradoxal. Muita gente que está... Esse Hangout está sendo gravado e vai ficar disponibilizado na minha página do Facebook, no YouTube, por 30 dias. Depois eu recolho, minha equipe recolhe ele, e ele vai ficar apenas dentro de uma página privada que nós temos. Mas durante 30 dias, vocês podem revisá-lo, podem rever novamente, pode compartilhar com seus amigos, se acharem interessante, podem mandar questões, as questões vocês mandem lá pelo meu Facebook, lá, Dr. Uronal Zancan, porque lá eu respondo as questões. Não há espaço para responder aqui nesses comentários que vão ficar abaixo lá do YouTube. Mas vamos começar falando sobre um aspecto paradoxal. Como que eu, Uronal, quero falar sobre saúde, falar sobre cura do envelhecimento, se eu sou portador de uma doença terminal? A maioria de vocês que está postando aqui não sabe disso, mas eu tenho uma doença terminal. E como toda doença terminal, é a doença que não tem cura. Ou seja, em algum momento da vida, essa doença vai me matar. Eu vou morrer em função dessa doença. Mas vocês estão vendo que eu estou muito bem, eu estou forte, eu estou energizado, eu estou com muita saúde. Olha, talvez eu esteja com a melhor saúde da minha vida. Estou com 66 anos, estou me sentindo muito bem. Então, isso aqui já me deixa bem. E eu tenho ali uma grande expectativa. A ciência promete que essa minha doença
terá cura em 25 a 30 anos. Ora, se eu ficar bem por mais 25, 30 anos, eu posso curar essa doença. Vocês devem estar se perguntando assim, tá, mas que doença tem uronal? A minha doença chama-se envelhecimento. E aqui nós já começamos a aprofundar um pouquinho esse detalhe. Doença que vocês todos têm. E daí a primeira objeção que corre quando acontece isso é: opa, envelhecimento não é uma doença. Envelhecimento é uma condição inevitável da vida. A gente nasce, cresce, atinge a maturidade, envelhece e morre. Foi assim que estão nos livros. É assim que nós aprendemos. Verdade. Mas já há uma dúvida em relação a isso. Essa história, infelizmente, eu tenho uma doença terminal, não foi criação minha, foi um dos estudiosos que estuda a cura do envelhecimento, é o Lacroix, que começou isso, e eu achei muito importante. E eu trabalhei esse tema sobre envelhecimento quando eu peguei um artigo, que eu vou citar daqui a pouco, um artigo escrito pela Prêmio Nobel de Medicina de 2009, depois eu explico para vocês, e esse artigo me fez eu estudar o envelhecimento. E durante 4, 5 meses muito intensos, eu estudei causas do envelhecimento, como desacelerar o envelhecimento, como bloquear o envelhecimento, e até como reverter o envelhecimento. E em cima disso aí, eu fiz uma palestra chamada A Cura do Envelhecimento, Mito ou Visão Científica? E essa palestra ficou muito boa. E pediram para eu levar essa palestra para apresentar na Faculdade de Medicina da URGS. Olha só, tenta entender uma situação paradoxal. Eu não tenho nenhum trabalho publicado. Eu não tenho mestrado, não tenho doutorado, não faço pesquisa. Minha área é estritamente prática. Eu estudo como aplicar na prática. Eu fui lá, na Catedral da Academia de Porto Alegre, na Faculdade de Medicina da URGS, falar para os meus professores, para os catedráticos, sobre um tema tão pantanoso assim, como eles chamaram, a cura do envelhecimento. E eu falei durante 2 horas, recheado de evidências científicas, mostrando de que a cura do envelhecimento hoje não é possível, mas é mais do que um mito. Pode se transformar numa visão científica. E no final da palestra, nenhuma crítica a essa postura. Não só isso, como também um professor já bem idoso, 80 e tantos, disse assim: colega, o senhor não quer apresentar essa sua palestra na abertura da Semana do Médico, na Associação Médica, na AMRIGS, que é a Associação Médica do Rio Grande do Sul? Ora, como é que alguém que não tem nenhuma expressão de publicação científica vai abrir a Semana do Médico? Porque o tema é instigante. O tema, ele faz pensar. E a possibilidade de pensar sobre isso faz com que a gente crie essa abertura da mente. E a mente começa a se abrir a essa possibilidade. A possibilidade de que, talvez, a gente possa dominar esse limite do ser humano, que é o envelhecimento. E mais coisas, assim, não é só os sonhadores, que nem Uronal, que nem alguns autores, assim, os grandes capitais das grandes corporações estão botando dinheiro maciço em cima dessa pesquisa, da cura do envelhecimento. Por exemplo, a Google criou uma empresa chamada Calico, California Life Company, e contratou o futurista chamado Raymond Kurzweil para trabalhar só em cima disso, assim, como vencer um envelhecimento, como curar um envelhecimento. Outras empresas estão trabalhando nisso, a Microsoft está trabalhando, tem uma empresa só disso, tem várias corporações botando dinheiro nisso.
como que isso aí tudo, como é que podemos entender um pouquinho isso aqui? Vamos entender uma coisa aqui assim, vamos começar a falar só um pouquinho de ciência. Se alguém já viu isso em algum vídeo meu aqui, porque eu já falei isso outras vezes, me perdoa, mas eu vou repetir porque tem muita gente entrando e que nunca viu esse vídeo. O que mede o envelhecimento? O que mede o envelhecimento é um pedacinho do cromossomo chamado telômero. Lá, o telômero, na hora da nossa concepção, é bem comprido. E a cada multiplicação da célula, o telômero vai encurtando. Então, se eu quero medir o envelhecimento, eu meço o telômero. E como é que se faz a medir telômero? Bom, daí, nesse caso, precisa ser um laboratório de universidade. Aqui, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no Departamento de Bioquímica, tem uma professora que consegue medir telômero. Tem 2 ou 3 laboratórios no Brasil que medem telômero. Então, a cada multiplicação, o telômero encurta. Se eu pegar o meu telômero com 66 anos, do meu filho que tem 32 e da minha neta que tem 1, e colocar para qualquer pesquisador do mundo, eles vão saber entender. Esse aqui é do mais velho, esse é do médio e esse é da criança, pelo tamanho do telômero, porque há muita diferença. Porém, existe uma célula chamada a célula cancerosa que sai da regra. Então, nossas células, quando elas se multiplicam, o telômero encurta. Essa é a regra. A célula cancerosa se multiplica muito e o telômero não encurta. E algumas células cancerosas se multiplicam muito e o telômero aumenta. Uau! O que está acontecendo? E essa era uma grande dúvida da ciência. Até que 3 pesquisadores, a Elizabeth Blackburn, Jacques Sostak e Carol Graves, descobriram a telomerase. A telomerase é uma enzima que fica em torno do telômero. Quanto mais telomerase, mais o telômero está protegido. E mais a célula multiplica, o telômero não encurta. Foi tão importante isso para a ciência que esses 3 ganharam o Prêmio Nobel de Medicina de 2009. Pessoal, não fiquem chateados comigo. É importante que eu comece com esses dados científicos, porque daqui a pouco vocês vão entender por que vocês têm que conhecer essa palavrinha chamada telômero. Então, agora você já conhece 2 palavras. O telômero, que é o tamanho daquele rabinho do cromossomo, que quanto maior a expectativa de vida. E a telomerase, que protege o telômero. Quanto mais telomerase protegendo o telômero, menos esse telômero vai encurtar. Tudo bem até aqui? Tá. Agora, em 2013, em outubro de 2013, foi publicado na revista Lancet, uma revista, uma das 5 maiores revistas, mais conceituadas revistas da medicina, um trabalho desta pesquisadora chamada Elizabeth Blackburn, feito no laboratório dela, que é o laboratório da Universidade da Califórnia, e com vários pesquisadores junto, mas quem trabalhou muito junto desse trabalho foi um pesquisador que tem livros publicados no Brasil chamado Jim Ornish. E o Ornish ele tem uma dieta. Alguns que estudam dieta vão se lembrar da dieta de Ornish. Não é lá grande dieta. Não ela, eu tenho críticas quanto a ela. Mas é um cara conhecido, um cara famoso, um cara estudioso e tal. E eles fizeram o seguinte trabalho. Fiquem tranquilos que eu não vou entrar em grandes pormenores científicos. Eles pegaram homens com câncer de próstata de baixa agressividade. Nesses casos, não se faz nada. Não se opera, não se faz químio, não se faz rádio. E esses homens, eles dividiram em 2 grupos. O grupo controle, continua não fazendo nada, e o grupo de intervenção. No grupo de intervenção, eles fizeram 4 intervenções. 3 meses depois, já explico quais são as intervenções. 3 meses depois, eles mediram a telomerase do grupo de intervenção. Todos, sem exceção, aumentaram a telomerase. Uau! Se aumentar a telomerase, significa que o telômero está mais protegido. Se está mais protegido, vai encurtar menos. Que maravilha! 5 anos depois, terminou o trabalho.
Foram lá no grupo controle, medindo todo o grupo controle, o que era de se esperar? Que o telômero se encurtasse. E o telômero efetivamente se encurtou em 100% dos participantes. Foi uma média de 6% de encurtamento. Foram no grupo controle, no grupo de intervenção, e, pasmem, 100% das pessoas do grupo de intervenção aumentaram telômeros. Bom, vamos repetir. 100% do grupo de intervenção teve os seus telômeros aumentados. Se diminuir telômero é envelhecimento, aumentar telômero significa isso mesmo, rejuvenescimento. Mas não rejuvenescimento de energia, como eu me sinto mais jovem. Rejuvenescimento biológico, medidos bioquimicamente, sem sombra de dúvida. Faz vocês pensar? Depende. Qual foi a porcaria que os caras fizeram? Os caras fizeram 4 coisas. 4 intervenções. Vamos repensar aqui. Primeiro, assim, melhoraram os exercícios, melhoraram a alimentação, melhoraram o controle de estresse e fizeram grupos de apoio. Deixa eu traduzir de uma forma um pouquinho mais didática. Você, que está me ouvindo, teria condições de aumentar os teus exercícios se eu te orientasse relativamente? Teria. Então, você pode rejuvenescer. Segundo, você teria condições de melhorar a alimentação se tu recebesse orientações nutricionais adequadas, sem gastar muito? Teria. Perfeito. Então, você pode rejuvenescer. Terceiro, você teria condições de meditar todos os dias, 15 a 30 minutos? Não, eu não sei meditar. Tá, nós te ensinamos a meditar, te damos técnicas, tu vai treinando, e tu tem que meditar 15 a 30 minutos todos os dias depois que tu pegou o embalo. Teria condições? Teria. Logo, você pode rejuvenescer. E a quarta condição que eles chamavam era o support group, o grupo de apoio. Significa o seguinte, as pessoas se encontravam, um grupo de pessoas se encontrava durante 1 hora por semana para discutir temas de saúde. Sentava lá e discutia temas de saúde. Você teria condições de juntar um grupo de amigos para discutir saúde 1 hora por semana? Teria. Logo, tu que estás me ouvindo, tens condições de aumentar os teus telômeros. E se tu tens condições de aumentar os teus telômeros, tu tens condições de rejuvenescer. E daí, então, se cria toda essa possibilidade enorme de mudar a nossa mente, de olhar o processo da saúde, o processo da doença, o processo do desgaste físico, o processo do envelhecimento com um novo olhar, um olhar de possibilidades, possibilidades ampliadas, questionando as crenças limitantes, extremamente condicionantes que nós, médicos, fomos educados e que a sociedade nos educa. E, em cima disso, quando eu li esse artigo, ele me balançou, mas me balançou tanto que eu li esse artigo no final de setembro, antes até da publicação física, porque a publicação online ela se dá alguns dias antes da publicação física. E eu fiquei no mês de outubro, novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. 5 meses foram os meses que eu mais estudei na minha vida. Eu estudava 10, 12 horas por dia, porque pegou aquele período de férias, eu tinha mais tempo, sobre como reverter, como entender o envelhecimento, em primeiro lugar. Eu queria entender melhor isso. E segundo, eu queria entender muito claramente aquilo que a ciência diz ser impossível. Eu tenho um outro momento, eu converso com vocês sobre um trabalho que eu estou fazendo na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Os cientistas lá, os pesquisadores, eles aceitam completamente a possibilidade de desacelerar o envelhecimento. Isso a ciência não questiona mais. Não existe nenhum cientista no mundo questionando que o envelhecimento
pode ser desacelerado. Então, não estamos questionando isso. Nós estamos falando de um degrau acima, de bloquear o envelhecimento. Eu não sei a tua idade que está me assistindo aqui, porque nós não questionamos a idade na inscrição. Talvez tu tenha 30 anos. Tu imaginou a possibilidade de, com 30 anos, tu manter esse teu nível de saúde e não envelhecer? Quanto tempo? Indefinidamente? Possibilidade. Eu não estou falando de realidade científica. Possibilidade. Isso é muito possível. E tu já pensou, tu que está com 60 anos, 66 é a minha idade, pensar na possibilidade de reverter o envelhecimento, ou seja, de aumentar os teus telômeros o mínimo, mas vamos dizer o mínimo mesmo, 0,1%. Aquele grupo lá da Elizabeth Blackburn aumentou bem mais. Mas 0,1%. Então, o Ronald, com 66 anos, eu vou aumentar o meu telômero de 0,1% ao ano. Ah, isso é uma merreca. É uma merreca, mas daqui a um ano eu vou estar com a mesma condição física e biológica que eu tenho hoje, 0,1% melhor. E se eu conseguir fazer isso todos os anos, daqui 10 anos eu vou estar 1% melhor. Ou seja, quando eu chegar a 76 anos, eu posso eu posso estar 1% mais jovem do que eu estou hoje. Tá, agora vamos lá. Isso é possível? Plenamente possível. E isso é fácil? É muito difícil. Aí nós precisamos fazer, mas existem muitas ferramentas para isso. Segunda coisa que eu quero conversar com vocês. A gente aprendeu, todo mundo sabe, talvez até tenha vários médicos que estejam acompanhando esse encontro, de que, à medida que a gente vai avançando na idade, a gente começa a diminuir a nossa energia. Certo. E quando que a gente começa a diminuir a energia? A ciência é bem clara, em torno de 28 a 30 anos. Então, por isso que a ciência tradicional, clássica, diz o seguinte: o envelhecimento começa em torno dos 28 aos 30 anos, principalmente começa com as mulheres aos 28, com o homem aos 30 anos, e a partir desse momento começa a haver alguns fatores característicos do envelhecimento, como, por exemplo, a perda da massa muscular, o aumento da obesidade, a diminuição da energia, a diminuição da testosterona, que tanto os homens quanto as mulheres precisam para ter energia, para ter a libido, e a diminuição hormonal, começa a ver tudo isso aqui. Certo? Certo. Mas certo em termos estatísticos. Em termos estatísticos, significa que a grande massa acontece isso. Só que daí as coisas começam a ser questionadas. Por exemplo, quando chega aos 30 anos, nós começamos a perder massa muscular. Logo, a massa muscular é dependente da idade? Não, porque eu tenho 66 anos, tenho mais músculos do que quando eu tinha 30. E eu não estou tomando hormônios de crescimento, eu não tomo nenhum hormônio para fazer massa crescer, puramente utilizando os princípios fisiológicos. Então, não é verdade de que o envelhecimento provoca a diminuição do músculo. O que provoca a diminuição do músculo passou dos 30 anos, sem fazer atividade física de manutenção, tu perde massa muscular. E ao perder massa muscular, tu perde capacidade cardíaca também. E ao diminuir a massa muscular e a capacidade cardíaca também, começa a diminuir uma organela que tem dentro de todas as células chamada mitocôndria. E ao diminuir a mitocôndria, tu começa a diminuir a energia. E ao diminuir a energia, tu começa a não ter energia para fazer a regeneração, a recuperação das células, dos tecidos e dos órgãos. E os nossos órgãos começam a sofrer deficiência por falta de energia, por falta de capacidade cardiovascular respiratória, por falta de mitocôndrias.
Então, meu fígado começa a trabalhar menos, meu cérebro começa a trabalhar menos, meu pâncreas, meus rins, meus músculos. Ou seja, todo um processo começa a acontecer. E o cientista de plantão vai lá na sociedade, pega 10 mil pessoas da sociedade, mede com 30 anos, mede com 40, mede com 50 e diz: a idade envelhece as pessoas, porque ele olhou o que está acontecendo. Só que eu quero falar para ti, não para ti da média, ou para ti da manada, que faz o que todo mundo faz. Se você está aqui numa terça-feira de noite, às 8 horas da noite, assistindo esse vídeo, é porque você tem alguma coisa diferente. Você está pensando em que a vida pode ser repensada em termos de mudanças de paradigma. E eu quero trabalhar contigo essas mudanças de paradigma. E vamos trabalhar muito forte isso. Então, primeira coisa, assim, a musculatura não precisa estar diminuída. Segundo, a capacidade cardiovascular respiratória não precisa diminuir. Ah, mas todo mundo diminui. Todo mundo, vírgula. Todo mundo que não faz, que não utiliza os princípios fisiológicos adequados para a manutenção do nossa homeostase, do nosso equilíbrio interno. E isso é possível de trabalhar. Então, vamos começar a algumas coisas aqui. Deixa eu ver se eu não esqueci mais nada aqui. Eu tenho muita coisa para falar. Olha, eu quero trazer. Eu já estou falando há 27 minutos, eu queria falar 30 minutos. Vamos fazendo a pergunta de vocês, eu estou vendo que está rolando a pergunta, e a Bibiana está anotando ela. Daqui a pouco ela vai me dar um pontapé por baixo da mesa, dizendo que eu estou falando demais e que é para eu abrir para as perguntas. Então, quando vocês acharem que eu estou enchendo o saco por muito assunto, vocês dão uma mensagem aí que a Bibiana me dá um pontapé por baixo aqui, eu dou aquela risadinha amarela e a gente continua. Bom, porque a pergunta é: o que fazer para bloquear, reverter e até reverter o envelhecimento? Olha, eu me dei o trabalho de rever nesses últimos dias todas essas anotações que eu tenho, que eu falei para vocês que está sendo montado num curso inteiro que vai dar 20 aulas, em torno de mais de 10 horas de informações. Claro que a gente vai falar mais detalhes nisso. E eu encontrei 37 maneiras de afetar o telômeros. Algumas maneiras para aumentar o telômero e outras maneiras para não diminuir tanto. Tá? Vamos repensar aqui uma coisa assim. 2 informações científicas eu dei para vocês. A primeira informação científica é o que mais mede a longevidade é o telômero. Se eu conseguir aumentar o telômero, eu vou ficar mais tempo jovem e vou rejuvenescer. Se eu conseguir diminuir mais devagar o telômero, se eu aumentar a telomerase e diminuir mais devagar o telômero, eu vou envelhecer mais devagar. Tá, até aí está todo mundo comigo, né? Segundo, à medida que a gente não permite a diminuição das mitocôndrias, a gente não perde energia. E se eu conseguir aumentar as mitocôndrias, eu estou tendo mais energia. Então, hoje existe vários indicadores de envelhecimento, mas os 2 indicadores mais claros de envelhecimento é tamanho do telômero e número de mitocôndria. Existe danos ao DNA, existe estresse oxidativo, existe análise das proteínas intracelulares, existem algumas outras coisas que é difícil da gente traduzir numa linguagem mais lenta. Mas esses 2 estão em todos os trabalhos científicos que medem envelhecimento. Então, vamos começar pelo mais fácil.
e depois eu entro no mais charmoso. O mais fácil é mitocôndria. Se eu não trabalhar as mitocôndrias do meu músculo e do meu coração, elas vão começar a diminuir em torno dos 28 aos 30 anos. Tá? E como é que eu faço para aumentar a mitocôndria? Perfeito. Exercício. E qual é o exercício que aumenta mais a mitocôndria? Depende. Tu está falando da mitocôndria dos músculos ou do coração? Se tu está falando dos músculos, é o exercício que mais estimula o músculo a entrar em sofrimento, porque esse sofrimento leva a uma regeneração muscular. Ou seja, nós estamos falando da musculação. E de todos os exercícios que trabalham com esforço. A musculação, em segundo, crossfit, em terceiro, ginástica funcional, em quarto, pilates, em quinto, a ginástica localizada, em sexto, a hidroginástica. São os 6 que aumentam massa muscular. E se eu trabalhar o exercício, aí entra o segundo aspecto. Qualquer musculação aumenta a mitocôndria? Não. Se eu pegar um pezinho de 1 quilo, um cotonete, e ficar fazendo exercício com isso aqui, o meu músculo não vai entrar em estresse para aumentar a mitocôndria. Agora, se eu pegar um peso de 10 quilos e fizer muita força, vai gerar mitocôndria. Então, é exercício com alta intensidade, musculação com alta intensidade. E que outra coisa aumenta a mitocôndria? Capacidade cardiovascular respiratória. Ou seja, eu aumentar a capacidade do meu coração de bombear sangue. Eu aumentar a capacidade do meu pulmão de trocar o gás carbônico do sangue e oxigenar aquele sangue. Eu aumentar a capacidade do meu aparelho vascular de mandar mais sangue para os tecidos e para as células. Uau, que legal! Então nós temos que fazer caminhadas? Tira o cavalo da chuva. Caminhada não aumenta a capacidade cardíaca. Caminhada. Eu tenho um vídeo que eu falo sobre isso, depois vocês entram lá. O que aumenta a capacidade cardíaca? Quem assistiu o vídeo? Corrida. Ah, então se eu fizer uma maratona, eu vou aumentar a capacidade cardíaca? Também não. Porque o aeróbico da maratona aumenta a resistência cardíaca. O que faz o coração bater mais forte, jogando mais sangue por cada batimento, é o exercício anaeróbico, aquele que tu faz com altíssima velocidade no minúsculo tempo. Quem me conhece sabe que eu defendo o HIIT, o High Intensity Interval Training, treinamento intervalado de alta intensidade. Existem vários tipos de intervalado. E o que eu defendo, o que eu mais defendo, é aquele de trabalhar 30 segundos na maior velocidade e fazer uma recuperação de 90 segundos. Isso aumenta as mitocôndrias do meu coração. Aí, alguns de vocês estão dizendo assim, mas eu não quero ter músculos saudáveis, coração, eu quero ter um cérebro saudável, eu sou intelectual, eu sou filósofo, eu sou místico, eu quero ter a mente desenvolvida. Uau, muito bem. E então tu tem que ter a mente desenvolvida, a mitocôndria no cérebro. E como é que tu aumenta a mitocôndria no cérebro, meu amigo? Fazendo palavras cruzadas? Não, isso aumenta as ligações nervosas. Ah, aprendendo uma língua estrangeira, aumenta outras terminações nervosas. Aprendendo um programa de outras terminações. O que aumenta a energia do cérebro? As mitocôndrias. O que aumenta as mitocôndrias? O exercício físico. Tanto a musculação quanto o coração. Então, no momento que tu está pensando em prevenir o Alzheimer, lá porque tua avó teve Alzheimer, e tu tem que começar a te preocupar com Alzheimer 30 anos antes, tu tem que pensar em quê? Em aumentar a energia do teu cérebro. E para aumentar a energia do teu cérebro, tem que aumentar teu exercício. Porque se não aumentar teu exercício, não tem mitocôndrias. Não tem mitocôndria, não tem energia. Se não tem energia, teu cérebro não vai funcionar adequadamente e vai começar a criar aquelas proteínas danificadas que daqui a 30 anos vão te deixar com Alzheimer. Ok, tá. Agora nós estamos falando da mitocôndria. Então, por favor, se tu acredita em ti mesmo, se tu está focando na tua saúde,
te matricula, se tu não fizer musculação, te matricula na musculação. Se tu fizer, aumenta a intensidade do exercício e associa junto o exercício intervalado. Tá? Fechamos a mitocôndria. Agora vamos para os telômeros. É a coisa mais bonita dos telômeros. Os telômeros que eu falei que tinha 37 maneiras de ou aumentar ou impedir que ele diminua. Então, vamos lá ver assim. 3 maneiras, apenas 3, talvez 4. Essa quarta aqui eu tenho uma série de questionamentos, mas tem autores que defendem 4. Tem 3 maneiras que todos os estudiosos que publicaram artigos sobre telômeros relacionados ao aumento de telômeros concordam com essas 3. Se você quer aumentar telômero, você tem que fazer 3 coisas: musculação, exercícios para aumentar a capacidade cardíaca, tanto anaeróbico quanto aeróbico. O anaeróbico é aquele corrida rápida, que aumenta mais mitocôndria. Musculação, exercício cardiovascular e a terceira, meditação. O laboratório da Elizabeth Blackburn, olha, tem muita gente estudando telômeros, mas principalmente em cima de fórmulas patenteáveis. Aí tem muito dinheiro. As grandes corporações não querem que tu faça musculação para aumentar telômero, querem que tu compre lá o TA65, que tu vai pagar $3 mil, R$ 3.000, dá $1.000 e poucos por mês, para tomar o TA65, porque tu vai pagar para ele. Não quer que tu faça musculação, não quer que tu corra, que sai de graça, e não quer que tu faça meditação, que sai de graça. E a Elizabeth Blackburn, lá no laboratório dela, todos os meses, alguém da equipe dela publica trabalhos sobre meditação, mindfulness, mente atenta, sobre respiração consciente aumentando o telômero. Então, as 3 coisas que claramente aumentam o telômero. Todas as outras 34, eu tenho dúvida. Tem a quarta coisa que tem muitos autores que dizem que aumenta telômero. Chama-se jejum. Ou o jejum intermitente, aqueles que não sabem, é jejuar durante 18 horas e comer 6 horas. Então, por exemplo, hoje eu estou fazendo jejum intermitente. Às 6 da tarde, eu comi um bifão lá. Não vou comer nada durante a noite, não vou fazer de jejum. Amanhã eu vou para a academia às 11 horas da manhã, vou fazer exercício com muita intensidade, porque eu quero aumentar meus telômeros e minhas mitocôndrias. Não vou ficar tonto, porque meu corpo está adaptado a isso. Saio da academia e vou almoçar. Então, eu fiz um jejum de 18 por 6 horas. E eu faço isso todos os dias, praticamente todos os dias. Raramente eu tomo kefir de manhã cedo. Kefir não é o caso, não vem a esse tema aqui. Então, são as 4 coisas que você pode aumentar seu tempo. E daí, outras coisas que você pode aumentar. Então, eu coloquei aqui algumas coisas, eu vou ver aqui para diminuir menos os telômeros. Primeira coisa, sono adequado. Sono adequado é dormir menos das 10 horas. Já estou aqui com 40 minutos, nós não vou avançar muito aqui. Então, deixa eu ver. A obesidade diminui telômero. Vamos voltar para o sono aqui. O sono, ele aumenta telômero ou ele diminui menos? Não tem estudo sobre isso. Disso que eu vou falar para vocês agora, os estudos são todos estudos transversais, ou seja, eles pegam uma população de 5.000 pessoas, dividem em 2 grupos. Um grupo dorme às 10 horas para baixo, outro grupo dorme das 11 horas para cima. Médio telômeros. Conclusão é, o grupo que dorme mais cedo tem telômeros mais compridos que o grupo que dorme mais tarde. E assim tem várias coisas que colocam. O grupo mais obeso tem telômeros menores que os grupos mais magros. O grupo mais adolescentes mais gordos que emagreceram, aumentaram o telômero. Então, mas então emagrecimento aumenta telômero? Não, talvez recupere um pouco daquilo que tinha perdido. Algumas coisas importantes para vocês, assim, que aumenta telômero, que diminui menos: o sol, ômega 3, vitamina D, nível de estudo, grau de conhecimento, de cognição.
Quanto maior o grau de conhecimento, maior são os telômeros. E aqui entra também, o rico tem telômero maior que o pobre, tem uma certa lógica, né? Populações pobres têm telômeros menores que a mesma população da mesma zona ricas. Pessoas mais cultas, na mesma zona, telômeros menores. Tem a ver também trabalhos exaustivos, tem telômeros menores do que trabalhos menos exaustivos. Dentro dessa área, tem um trabalho que mostra, inclusive, que a discriminação racial para os negros e para as minorias faz com que os negros e as minorias tenham telômeros menores do que a mesma população com a mesma faixa etária, claro, e com a mesma condição econômica, desde que não sofra a discriminação racial. Algumas doenças. Tem um alimento que diminui muito o telômero. 5 chances para vocês adivinhar qual é o alimento que diminui mais rapidamente o telômero. Esse mesmo. Os carboidratos. Não é por menos que todas essas linhas que utilizam a diminuição do carboidrato, as dietas low carb, dieta paleolítica, dieta cetogênica, dieta primal, dieta da proteína, todas essas linhas ganham aumento de saúde, porque quanto mais aumenta telômero, mais aumenta a mitocôndria e mais aumenta a saúde. Junto com, então, com a diminuição do carboidrato, outras coisas de alimentos também, as toxinas dos alimentos, as químicas, né, alimentos processados, todos os alimentos processados, todas as químicas que nós colocamos no corpo, desde o desodorante, meu vídeo lá sobre o desodorante, todos esses alimentos, todas essas químicas, os aromatizantes do ar, os perfumes, os shampoos, a poluição, todas as químicas que entram no nosso corpo pela pele, pela boca, pela narina, todas elas diminuem telômeros. Então, nós temos, eu que moro em Porto Alegre, que convivo com essa poluição aqui, por causa da poluição, eu tenho telômeros um pouquinho menor do que se eu morasse no interior. Então, óbvio que eu estou programando, em alguns anos, estar num ambiente muito menos poluído que Porto Alegre. Algumas doenças. Bom, sobre doença, gente, a diabetes, a pressão alta, a depressão, falando em depressão, o pessimismo, tudo isso tem trabalhos científicos vários que fazem dizer que isso diminui o telômero. Mas de todas as doenças, todo mundo é doente porque tem uma doença subjacente que a medicina esquece completamente dela. Eu estou falando da inflamação crônica. Se você tem alguma doença, com rótulo ou sem rótulo, o que é doença com rótulo ou sem rótulo? Doença com rótulo, pressão alta, diabetes, lombalgia, isso são doenças que têm rótulo, bonita. Tá? Uma doença sem rótulo, cansaço, dores eventuais, dor de cabeça, alergias eventuais, gripes eventuais, rinite, todas as doenças com rótulo sem rótulo, elas têm por trás um componente que é comum a todas elas. E por causa desse componente comum, que a gente tem a possibilidade de curar elas, ou curar esse componente comum. Esse componente chama-se inflamação crônica. Quanto mais inflamação crônica tiver, menos telômero eu vou ter. É claro que vocês estão sabendo que fumo diminui telômero, drogas diminui telômero, e eu acho que isso aqui. Existem medicamentos que ajudam na preservação do telômero. O mais importante dele é o resveratrol, aquele da fruta, do vinho, da uva, mas os trabalhos que fazem a suplementação do resveratrol não estão comprovando totalmente. Tem um medicamento que é utilizado na diabetes, a metformina, ajuda a preservar. Um outro medicamento, a rampamicina, que é utilizado nos transplantes para evitar a rejeição, ajuda a preservar o telômero. A vitamina C, em doses elevadas, ajuda a aumentar telômeros. E tem outros trabalhos
Mas o mais engraçado é a terapia vampiro. Agora é como só por curiosidade. Terapia vampiro é eles pegaram um rato velho, tiraram o sangue do rato novo e injetaram no rato velho e o rato velho rejuvenesceu. E fizeram a terapia vampiro mais intensa ainda. Eles ligaram o rato velho no rato novo, fazendo uma ligação cirúrgica, e o rato velho rejuvenesceu significativamente. Ou seja, olha só a situação. Quando eu era criança, eu tinha aquela história lá do Joãozinho e da Mariazinha, que estavam passeando na floresta, e a bruxa prendeu eles e engordou eles, porque a bruxa queria pegar o sangue deles para rejuvenescer. Olha que história coçada, né? E agora a ciência está trabalhando com a terapia vampiro. Eu chamo de terapia vampiro, não é isso, não é esse o nome. Ok, gente. Eu acho que nós estamos com 45 minutos. Eu acho que eu falei muita coisa sobre isso. E eu quero dizer assim para vocês, eu não tenho a menor dúvida, a menor questão de que eu consigo aumentar telômeros. E tanto eu tenho certeza disso, que nós estamos desenvolvendo, na fase de projeto ainda, um trabalho na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, onde um grupo de 50 pessoas que fazem o Procer comigo, Procer é um programa de saúde que eu trabalho, nós vamos aplicar os princípios, esses princípios que eu falei para vocês, com mais detalhes, em nós mesmos, e vários pesquisadores da URGS vão medir os nossos telômeros, vão medir as nossas mitocôndrias, vão medir a capacidade cardiovascular, vão medir o nosso perfil hormonal, sim, porque as pessoas que fazem o exercício correto, a alimentação correta, a meditação correta, aumentam seus hormônios. Não só o hormônio de crescimento, a gente consegue aumentar, mas a gente mede o hormônio de crescimento através de um exame chamado IGF-1. Todas as pessoas que fazem o processo acabam aumentando o IGF-1. Porque há um processo de rejuvenescimento. Então, aumenta o hormônio de crescimento. E todas as pessoas aumentam também a testosterona. E isso não é novidade nenhuma. Se vocês pegarem lá nos trabalhos científicos dizendo assim, a testosterona começa a diminuir em torno dos 28 ou 30 anos, tanto para homem quanto para mulheres, blá, 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 blá. Todos dizem, trabalho de revisão, todos dizem a mesma coisa. Lá no último terço, assim, existe maneira de suplementar e tal, e tem suplementação para testosterona. E no último parágrafo, assim, bem no último parágrafo, normalmente ninguém chega lá, diz assim, maneiras naturais de aumentar testosterona. Musculação. É unânime. Olha, então me respondam. A testosterona diminui por causa da idade ou diminui porque diminuiu a força muscular? Se fosse por causa da idade, não adiantava eu fazer musculação com 66 anos para aumentar a testosterona. E aumenta. Então, se aumenta por causa da musculação, se eu fizer musculação com 30 anos, você que está me ouvindo tem 30 anos, talvez você não perca a testosterona e não diminua a tua libido até os 100 anos. Por que nós temos que perder a libido? Por que nós temos que diminuir a testosterona? Temos que diminuir a saúde? Por que nós temos que ter doença? Só porque a sociedade diz que tem que ter? Mesmo que isso não tenha lógica biológica, fisiológica? Pensem nisso. Ok, diante da... uma pergunta, comecei a passar. Tá, a Bibiana já me deu pontapé por baixo da mesa aqui. Da água aqui. Olá, Williana. O que me diz do uso de antioxidante para desacelerar o envelhecimento, resveratrol, etc, etc. Tá, tem vários trabalhos que mostram assim, se tu usar o antioxidante, comer lá o mirtilo. Qual é o antioxidante no Brasil que mais produz antioxidante? Qual é o melhor alimento do Brasil que mais? O açaí natural. E junto com ele, muito próximo dele, o cacau. Então vou comer chocolate. Só se for 85%. Porque se tu comer os outros, tu tá
comendo mais porcaria. E o ideal mesmo é comer o nibs de cacau, que é cacau puro. Compre nibs de cacau orgânico. Ó, tem um aqui para mostrar. Ó. Da Viviane. Aqui eu estou vendo nibs de cacau orgânico. Isso aqui é da Monama. Tem um outro. Pega a embalagem, que daí fica mais fácil, do Planeta Cacau. Tem esse aqui, do Planeta Cacau. E ele produz muito anandamida. Não sabe o que é anandamida? Assista meu vídeo lá. E antes, por suplemento, há essa científica e tal. Eu não uso resveratrol e uso vitamina C numa dose muito limitada. Ok? Olá, Fernando. A solução do Lugol-Zibra junto com selênio quelado, não necessariamente, mas não mexe com o envelhecimento, né? Tu pode usar, e muita gente usa, e muita gente preconiza o Lugol a 5% selênio. O selênio também é um suplemento importante, mas não é bem o tema aqui. Os horas é muito estresse? Só que como é que eu vou dizer para ti, Juliana, que tu é uma ciclista que 4 horas, que produz aquele monte de neurotransmissor, a endorfina, a dopamina, a serotonina, a noradrenalina, a anandamida, que te deixa no estado de felicidade, de que a produção de radicais livres nesses exercícios de longa duração, ciclismo e tal, está gerando uma destruição das membranas celulares da própria mitocôndria no processo de envelhecimento. Então, há muito tempo, os autores que estudam o envelhecimento colocam o radical livre, a produção de radical livre, como um dos fatores prioritariamente. Eu tenho acompanhado participantes que fazem maratona e que entram no programa ProSer. Lá no programa ProSer, nós trabalhamos com corrida aeróbica de 20 minutos. Tem trabalhos que mostram que 20 minutos é uma corrida relativamente segura. Com 30 minutos já produz quantidade grande de radicais livres. E os participantes que estão acostumados a treinar, que correm maratona, treina 15, 20 quilômetros, fazem corridas de longa duração. E saem extremamente felizes pela produção desses neurotransmissores, vamos chamar de feliz. E quando eles vão fazer aquela corrida intervalada de 30 segundos, vão trocar uma corrida de 2 horas para 8 picos de 30 segundos, todos são unânimes em dizer que a sensação de euforia depois do exercício, que dá 20 minutos de exercício, é tão intensa quanto o exercício de longa duração. Então, uma coisa que eu gostaria muito de fazer é o ciclismo de longa duração, mas não com a intensidade para gerar, assim como o passeio. Então, eu vou fazer minha musculação, vou fazer minha corrida intervalada e vou fazer bicicleta de 3, 4 horas, mas como passeio, preferencialmente em lugares mais junto à natureza. Aí sim, está gerando fatores positivos para a saúde. Olá, Sandra. Qual é a melhor atividade física para retardar o envelhecimento? A musculação, a atividade aeróbica, como a caminhada, a corrida e ginástica funcional? Sandra, vou te puxar as orelhas, Sandra. Tu não assistiu a primeira parte da palestra? São 3 exercícios que aumentam o telômero. Musculação com intensidade máxima. Corrida não aeróbica. A corrida anaeróbica, a intervalada, aquela que é tão rápida, tão intensa, que não consegue manter mais do que 30 a 35 segundos. A caminhada não aumenta telômero. Ginástica funcional, quando ela entra naquela parte anaeróbica, que tu fica extremamente ofegante, ali é um estímulo para a produção de mitocôndrias. Então, se eu quero aumentar minha mitocôndria, aumentar meus telômeros, eu tenho que fazer exercício com intensidade. Exercícios que me tiram da zona de desconforto, que me fazem entrar temporariamente em sofrimento.
Aqui no Rio Grande do Sul tem um termo, que não sei se no resto do Brasil tem, a gente tem que se sentir esgualepado. Você sabe o que é esgualepado? Um participante do programa uma vez me disse assim, sensação de morte iminente. Se você conseguir fazer isso, você vai estar aumentando os seus números. Eu não gosto de sofrer. Então tá, eu também não gosto de sofrer. Se tem algum momento que eu sou, vamos chamar, vou usar um termo bem exagerado, que eu me sinto infeliz é quando eu estou na academia. Porque eu faço academia com aquela intensidade máxima, eu vou ao meu limite, eu fico esgualepado, eu fico com o meu músculo saindo fogo, dá para fritar um ovo no meu músculo. Alguém vai me dizer que isso é prazeroso? Mas, por outro lado, quando eu termino e começo a fazer um alongamento, eu estou em alto grau de felicidade. Então, eu fico ali, é o preço que eu pago para estar com 66 anos, não ter doença nenhuma, me sentir energizado. Eu estou trabalhando amanhã. Hoje eu acordei 4 horas, muito motivado com esse hangout. Acordei, tomei meu banho, fiz meditação. 5 horas eu estava sentado aqui com chimarrão e estou até agora, estou vendo o grau de energia que eu estou. E se eu tivesse de falar aqui até às 6 da manhã, eu tenho certeza que eu tenho mitocôndria para isso, porque eu trabalho naquela hora com intensidade máxima. Olá, Rosa. Pensando no ideal, é isso que eu penso, no ideal. Devemos nos exercitar quantos dias por semana? 3 dias de musculação e 2 dias de aeróbico são suficientes? Aqui tu tocou num ponto-chave. Eu defendo que nós temos que fazer o exercício de acordo com a nossa vida. Eu confesso que de treinar o meu corpo para fazer exercício todos os dias da semana. E eu não consigo tempo para fazer isso. Então, eu faço 3 vezes por semana. E eu começo fazendo o anaeróbico, 20 minutos, e musculação com muita intensidade. Eu faço isso segunda, quarta e sexta. Às vezes, eu consigo fazer segunda-feira a musculação e terça-feira o anaeróbico. Então, eu consigo substituir, mas é muito raro. E sábado e domingo eu faço uma corrida de 20 minutos. Eu faço a corrida de 20 minutos no máximo de velocidade. Eu tenho 3 trajetos que eu saio daqui de casa. Eu corro lombo abaixo, corro lombo acima, ou corro para o outro lado, que também é lombo acima. E eu vou 10 minutos, 10, 11 minutos, e volto até completar 20 minutos. E eu marco o ponto que eu parei e anoto. No fim de semana seguinte, eu tenho que fazer alguns metros a mais. Então, sempre tentando aumentar a minha capacidade física. Olá, Vera. Por que os atletas ficam doentes e envelhecem até mais do que quem não faz exercício? Eu tenho 3 filhos homens. Meus 3 filhos são surfistas e jogam futebol. Quando eles eram pequenos, eles já me vinham fazendo exercício, e quando a gente tem modelos em casa, a gente continua focando no modelo. Eu rezava para que nenhum deles virasse atleta. Então, eu não para ser atletas. Quando eles começavam a querer ir eu dava disfarçadamente alguma coisa mostrando para eles que tinha outros caminhos na vida. Porque o atleta, ele quer ser campeão. E ele só é campeão se ele estragar com o corpo dele. Ele tem que... nós passamos do limite, mas eu passo do limite, porque eu preciso passar do limite, e dou 48 horas para o meu corpo recuperar. Se o atleta ficar nisso, ele nunca vai chegar em níveis altíssimos de competição. Ele tem que passar do limite, passar do limite, passar do limite, e o corpo entra num processo estressante de acompanhar aquele progresso dele, até levá-lo em níveis de poder competir. O que musculação, cidade, botou 3 pontos de interrogação, porque talvez tenha te assustado, né, Daisy? Então, a pergunta é assim, por que nós fizemos musculação? Para ficar forte. Ninguém vai fazer musculação para sofrer. Eu vou para ficar com músculo forte, para aumentar as mitocôndrias do meu músculo, para o meu músculo ter as fibras mais resistentes, para eu chegar com 100 anos com essa musculatura aqui. Perfeito. Então, agora se coloque no lugar do teu corpo. Tu pega um peso de 1 quilo e faz musculação bem leve.
Quando termina a musculação, teu músculo está sobrando. O teu cérebro, a parte reptiliana que cuida da vida, ele vai dizer assim, esse músculo está perfeitamente competente para essa tarefa que estava fazendo. Precisa gastar uma fortuna de energia metabólica para aumentar esse músculo? Absolutamente não. Então, tá legal, tá de bom tamanho, assim. Agora, se eu pego um peso muito pesado, com muita intensidade, e eu vou até o esgotamento dele, o nome técnico é até a falha muscular. O meu cérebro reptiliano diz assim, esse músculo não conseguiu terminar a tarefa, tanto que ele falhou, faltou energia para ele. Então, mesmo que gaste energia metabólica, mesmo que o custo seja muito caro, eu vou aumentar esse músculo. E é só por isso que eu vou para a academia, para aumentar meus músculos. Eu não vou para a academia para ouvir música, não vou para a academia para ver televisão, não vou para a academia para perder tempo, até porque eu tenho muita coisa para fazer nesse meu tempo. Eu só paro de fazer porque eu quero aumentar minha saúde. E daí eu não deixo, eu não dou alternativa. Ontem eu estava preparando, eu estou preparando um curso no semana, vem 20 médicos de todo o Brasil aprender o programa Procer comigo e aprender como fazer programa de saúde. É sexta, sábado e domingo. E a primeira vez que eu vou receber um grupo de médicos aqui em Porto Alegre. Então, eu estou trabalhando muito forte em oferecer para eles o melhor do que eu tenho. Ontem era 10h30 da manhã, eu interrompi o que estava... Peguei o carro, fui para a academia, fiz exercício, voltei para continuar. Eu não fui para a academia porque eu estava dando as 48 horas de repouso. Amanhã, não importa a minha produtividade. Deparo o que estou fazendo, vou para a academia e dedico 1 hora de exercício com o máximo de intensidade. Marlene, parabéns por ter feito essa pergunta. Ela diz o seguinte, eu estou com 65 anos, ou seja, tu é uma pirralha, né? Porque eu tenho 66 e sou aqui nós chamamos de guri, aqui no termo gauchesco. Então, tu é mais nova que eu, tu é uma pirralha. Como vou fazer exercício acelerado desse jeito? Maravilha, se adaptando. Eu faço musculação há 20 anos. Então, há 10 anos trabalho com essa intensidade. Mas se tu tiver, não 65, 85, 90 anos e quer construir a saúde, tu tem que aumentar a tua massa muscular. Não tem idade. Tu vai para a academia, eu vou te dar 2 questões. A primeira coisa vai fazer exercício de olhos fechados, prestando atenção. Não vai pegar o teu pezinho, merreca, pega um pezinho vagabundo de meio quilo, não serve para nada. E começa a fazer exercício prestando atenção no músculo, na articulação que está trabalhando, de olhos fechados. E primeira sensação de desconforto parou. Para imediatamente. E diz para o instrutor, agora me dá outro. E assim tu vai adaptando. Aí tu conseguiu fazer com um peso de meio quilo. Tá, então tu já sabe que meio quilo teu corpo pode. Faz o teste. Eu vou perguntar para o professor, mas sente o que tu está sentindo. Então, tu vai fazer lá com 1 quilo. E depois passa para 2. E depois passa para 3. E depois passa para 4. E assim tu vai gradativamente aumentando. Daqui 2, 3, 4 meses, tu está fazendo com a intensidade essa que tu te assustou. Tem 2 pecados na musculação. O primeiro pecado é ficar com medo de o resto da vida. Então, já que eu tenho risco de me machucar, eu vou ficar sempre com peso de meio quilo, que eu nunca vou me machucar. Mas também não vai ganhar nada. Esse é o primeiro pecado. O primeiro pecado é querer aumentar muito. Vou fazer com 10 quilos porque eu vou ficar forte. Não, vai te adaptando e daqui 6 meses está fazendo com 10 quilos. O segundo pecado é esse. Ficar meio ano fazendo com meio quilo para não se machucar. Não vai dar nada. Eu garanto, ninguém que faz musculação de olhos fechados, não precisa fechar literalmente os olhos, mas é 100% focado no corpo, 100% focado nas reações do corpo. Começar a desenvolver essa consciência corporal. O corpo, 2 a 3 movimentos antes de se machucar. Se sentir uma dor, o corpo diz assim, para que eu vou me machucar daqui a pouco. Se tu não estiver prestando atenção,
se ralou. Olá, Fernando. Muitas dúvidas sobre alimentação. Cardápio adequado a essa nova orientação de atividade física e meditação. Fernando, te inscreve. Eu tenho uma aula de 25, 30 minutos, até mais, não me lembro mais quanto, falando só sobre alimentação. Mas eu já dei a grande dica. Trabalhos que relacionam alimentação com envelhecimento, 3 coisas de envelhecimento: carboidrato, produtos industrializados, tudo que é empacotado, tudo que vem e comer demais. Por isso que o jejum ele tem muito a ver com diminuição do telômero. Posso passar para Pode. Olá, Nilve. Gostaria de saber qualquer pessoa pode fazer alta intensidade ou precisa de uma avaliação prévia. Obrigado pela ideia. É a única coisa para te trabalhar com alta intensidade, tanto na musculação quanto no intervalado, tu é obrigado a programa de esforço. Eu já acompanhei 2.000 pessoas em programas de saúde. Então, eu estou com uma experiência bem sólida sobre isso. Dessas 2.000 pessoas, apenas 4 rodaram no eletrocardiograma de esforço. Todas as 4 tiveram eletrocardiograma de esforço com risco isquêmico. Todas as 4 foram para o procedimento cirúrgico. 2 foram colocar os stents e 2 colocaram ponte de safena. Todas as 4, se tivesse feito exercício com alta intensidade, sem ter feito eletrocardiograma de esforço, teriam morrido. Então, tu pode fazer exercício sem fazer o eletrocardiograma de esforço com média intensidade. Ninguém vai ter infarto fazendo exercício com média intensidade. Nunca aconteceu. Mas tu não pode fazer com alta intensidade. Então, trabalha devagar, com pequena, média intensidade, para ir adaptando o corpo. Enquanto isso, gasta teu dinheiro no eletrocardiograma de esforço ou convênios para fazer eletrocardiograma de esforço, para ter a certeza de que não há. A possibilidade é muito pequena, né? 4 em 2.000, isso aqui dá menos de 1%, mas é risco de vida. Então, esses 4 salvou a vida fazer o eletrocardiograma de esforço. Olá, Silvana. Ela fez uma pergunta poderosa, gente. Com as pessoas que estão cheias de dores, como fazer exercício? Em primeiro lugar, se tu queres curar tuas dores, tem que fazer exercício. Existe uma enzima que é produzida nos músculos, chamada de miocina. A miocina é uma enzima muito recente, ela foi descrita a primeira vez em 2009, na teoria. O autor disse assim, se existem enzimas inflamatórias produzidas pela gordura, adipocinas, deve existir enzima produzida pelos músculos que são anti-inflamatórias, e deu o nome de miocinas. Em 2011, descobriram a primeira. Em 2014, já tinham 10 miocinas descritas. Então, se tu está com dor na perna e tu fizer exercício de ombro, tu vai produzir miocinas que vai ajudar a dor na perna. E como que tu vai fazer o exercício? Dentro dos limites que teu corpo dá. Se tu tá tão cheia de dor, vai te tratar. Passa no médico, diminui as tuas dores para poder ir para a academia. Se tu tá com pouca dor, suportável, negocia com o teu corpo o que ele deixa, o que ele não deixa fazer. As pessoas que têm dores crônicas, tipo fibromialgia, que querem se curar da fibromialgia, assim como todas as dores crônicas, tem cura. Não tem dúvida disso aí, mas precisa ter paciência e dedicação. As pessoas com fibromialgia que começam a fazer exercício, elas vão pegar, por exemplo, uma pessoa com 40 anos, com fibromialgia, fazendo exercício, ela vai fazer exercícios mais leves que um velho de 90. Mas aquele exercício leve vai gerar uma reação positiva que depois de 6 meses, 1 ano, vai começar a diminuir sensivelmente o processo. E se associar o exercício a uma alimentação
anti-inflamatória, a um sono adequado, a suplementos adequados, a meditação, isso aqui, todo esse tempo cai para poucos meses para ter respostas positivas nessas dores crônicas. E do ponto de vista estético, o que podemos fazer para evitar, por exemplo, o envelhecimento da pele e mancha? Rejuvenescer, óbvio. Entendendo? Tu tem um processo degenerativo de vida, Lúcia. Os danos, as agressões que tu fez ao teu corpo te levaram ao processo de envelhecimento. Tá, agora, o que tu tem que fazer? Tu tem que recuperar. Dá para recuperar tudo? Não. Tu não vai mais ficar com aquela carinha linda dos 30 anos de idade. Não tem como. Dá para recuperar um pouco. O que eu vejo, por exemplo, nos programas que eu trabalho, que é um grupo, tem grupos presenciais e grupos por EAD. Nos grupos presenciais, a gente faz 10 encontros e faz encontros em círculos. E as pessoas se compartilham suas vitórias, suas dificuldades, e acabam se conhecendo. É inevitável. Lá pelo 8º, 9º encontro, todas dizem, fulana, como tu tá mais bonita. Tu também tá mais bonita. E daí eu interrompo assim, se olhem todos, e olhem como todos estão mais bonitos, porque todo mundo que melhora a saúde fica mais bonito. E não é aquela beleza de reboco cheio de base, de batom, de químicas que vai intoxicar o corpo. É a beleza da saúde, a beleza do aumento da energia, a beleza das mitocôndrias. E as peles começam a aumentar, porque o exercício do intervalado aumenta o hormônio de crescimento, 700% de hormônio de crescimento. E esse hormônio de crescimento faz aumentar o colágeno e a elastina da pele e vai regenerar, só que num processo mais devagar, um processo lento. Olá, Tânia. Tenho 54 anos, comecei a fazer musculação há pouco tempo e muitas das vezes ficava com medo de danificar os músculos. Perfeito, tu não pode perder esse medo. Quando me esforçava demais. Então, posso ficar tranquila até exaustão? Não. Tu não pode perder o medo. Tu tem que chegar na exaustão, mas tu tem que manter o medo. Eu sempre dou exemplo assim, o dia que eu perder o medo de atravessar uma rua, eu vou morrer atropelado. Então, eu faço musculação sempre com medo que eu possa me machucar. Eu nunca me machuquei, mas eu estou sempre atento. A minha consciência corporal está observando tudo o que acontece no meu corpo. E daí, sim, eu vou até a exaustão. Eu ultrapasso os meus limites. Eu vou à exaustão e vou mais um pouco, porque eu sei que o meu corpo avisa o que está acontecendo comigo. Várias vezes eu interrompi o exercício e fui embora para casa. Várias vezes eu esqueci, deu, terminou. Eu me senti que eu estava no meu limite e que se eu continuasse, eu ia poder me prejudicar. Então, eu continuo, mesmo depois de 20 anos fazendo academia, mesmo nunca tendo me machucado, eu continuo com medo de me machucar. E quando eu tiver 100 anos e vou estar fazendo musculação, eu vou continuar com medo para poder ter a atenção e não atravessar a rua sem olhar para os lados. Se é necessário fazer uso de suplementos para questões financeiras? Não. Eu uso o Whey Protein porque me sobra de condições financeiras para eu comprar o Whey Protein. Então, eu uso o Whey Protein depois do exercício. Antes do exercício, eu uso BCAA, para não tirar, porque eu faço um pouquinho antes do exercício, às vezes até eu nem faço para fazer o exercício em jejum. Mas depois eu tomo Whey Protein. É necessário? Não. Se comer proteína em quantidade suficiente, tu não precisa do Whey Protein. Então, é um suplemento que te dá uma garantia extra em função disso. Olá, Margarete. Fale sobre suplementos vitamínicos com enzima Q10, vitamina C, D3, DEA, como indicativo para entardecer o envelhecimento. Procede? Não. O DEA, sim, mas eu sou contra o uso de hormônios na busca do rejuvenescimento. A linha que eu uso, eu não uso comigo e não uso com os participantes do programa, mas tem vários participantes do programa que usam, e eles têm um outro profissional que orienta eles no uso disso aí. Então, DEA ajuda a retardar o envelhecimento.
A coenzima Q10 ajuda a aumentar as mitocôndrias, ela tem um fator mitocondrogênese. Eu utilizo a coenzima Q10. A vitamina C, há questões, tem vários trabalhos que mostram que aumenta e outros não. O D3 é obrigatório. Eu não falei do D3, da vitamina D3, mas a vitamina D3 não tem dúvida científica de que pessoas que têm a vitamina D3 acima de 50 têm telomeros mais compridos que aqueles que vitamina D3 abaixo de 30. A dose, o nível ideal da vitamina D3 não é a do laboratório que diz que de 30 a 50 está suficiente. O nível ideal, segundo os estudiosos mais avançados em vitamina D3, é acima de 50. Eu quero a minha entre 60 e 70. Tem autores que defendem até acima de 80, mas eu fico entre 60 e 70. Isso sim é uma garantia. E a vitamina D3 não é o assunto no momento. A vitamina D3 elevada é vacina contra o câncer, gente. Dificilmente alguém terá câncer com a vitamina D3 60. E vitamina D3 abaixo de 20 é risco de câncer. Abaixo de 10 está com o pé na cova, entre aspas. Tá? Riscos grandes de câncer. A Célia faz spinning diariamente, 50 minutos, com treino muito forte, porque eu não posso correr por problema de coluna. O spinning aumenta a mitocôndria? Aumenta. Na verdade, lá no spinning, quando tu faz, tu tem aquele momento que tu dá aquele máximo de velocidade, que tu fica extremamente ofegante. Aquele períodozinho que é o estímulo do aumento da mitocôndria e do aumento do telômero. Aumenta também o telômero. Então, funciona bem. Por tu ter problema de coluna, Célia, tu tem que curar isso. 100% dos meus pacientes, aqui estou falando agora como ortopedista, 100% dos meus pacientes que tinham problema de coluna, todos curaram fazendo musculação. 100%. Mas o médico diz que não é para fazer porque ele está usando informações antiquadas, informações erradas. Tu só tem problemas de coluna como eu tive problemas de coluna. Vê a minha história lá no Facebook, lá que eu esclareço. No YouTube também, né? Tanto no Facebook quanto no YouTube. Que mostra que eu tive 2 hérnias de disco. E hoje eu não tenho, faz 20 anos que eu não tenho nada, eu curei fazendo musculação. Mas musculação não faz mal? Se tu tiver consciência, não. Eu estou fazendo exercício abdominal, por exemplo. Hoje eu não preciso mais me preocupar, porque eu sei que eu sou o cara mais forte do abdominal, meus filhos não conseguem me acompanhar, porque eu tenho uma massa muscular muito grande para proteger a minha cintura umbilical. E eu consegui isso, curar minha coluna com musculação. Por isso que eu corro e não tem problema. Por isso que eu carrego peso, não tenho problema. Hoje eu estou fazendo, de um tempo para cá, eu estou fazendo treinamento de crossfit. Eu faço o levantamento terno, que o CrossFit chama de deadlift, com 120 quilos, e faço várias repetições, e minha coluna aguenta fácil, porque ela é protegida. Olá, Arlan. A remada em canoa havaiana aumentaria a produção de mitocôndria, tanto quanto a musculação de alta intensidade? Não. Tu tá falando remada, tu tá comparando com a corrida. Tem um momento da semana, eu faço musculação 3 vezes por semana. Eu faço treino A na segunda, B na quarta e C na sexta. No meu treino C, eu coloquei todos os músculos de perna. Então, quando eu faço o intervalado, na segunda é a corrida, na quarta é a corrida, e na sexta-feira eu faço o intervalado no remo ergômetro, aquela máquina que simula aquele remo seco. E eu faço exatamente o exercício de altíssima intensidade durante 30 segundos e mais devagar. Então, eu não sei bem o que é canoa havaiana. Eu acho que é aquela canoa de rio, que é de um lado só. Se for isso, se tu fizer uma grande intensidade por 30 segundos e depois 90 de recuperação, tu está substituindo a corrida. A natação pode substituir. Se tu der um pique muito intenso para morrer, para ficar extremamente ofegante em 30 segundos e depois andar devagar, substitui a corrida também. Sobre o HIIT, qual é o tempo ideal para o exercício de intensidade máxima e o tempo de descanso? A tua pergunta, André Luiz, foi uma
dúvida que durante muitos anos ocorreu. Corre 1 minuto, descansa 1, corre 2, descansa 1, corre 1, descansa 2, corre 30 ou 90. Tinha brincadeira para todos os lados. Até que uma universidade dos Estados Unidos, a Universidade de Yale, fez uma pesquisa e eles foram muito felizes em escolher, eles mediram a produção de hormônio de crescimento. Qual é a combinação do HIIT que produz mais hormônio de crescimento? E foi 30 segundos, isso foi o teste de esteira, foi 30 segundos de corrida máxima por 90 segundos de recuperação. Esse produz mais hormônio de crescimento. E eu adotei essa linha porque por que eu quero hormônio de crescimento? Porque eu quero rejuvenescer. Então, eu estou fazendo, se, por exemplo, correr 1 minuto e descansar 1 minuto aumenta mais mitocôndria, eu não estou tão preocupado com a mitocôndria, e sim com a produção de hormônio de crescimento. O exercício de musculação deve ser feito igual ao de corrida intervalada? Não. O exercício de musculação, Ivanildo, ele tem que ser feito para tu chegar na exaustão do teu músculo, que a gente chama tecnicamente de falha muscular, com no máximo 10 repetições. Então, se tu fizer a exaustão com 6 repetições, produz ganhos de massa muscular. Se tu fizer com 15 a 20 repetições, não produz ganhos de massa muscular. Então, para ter ganhos de massa muscular, que é o meu objetivo, porque a idade tira massa muscular, se eu ganhar massa muscular e estou recuperando a idade, eu tenho que fazer falha muscular, então eu faço 3 séries com menos de 10 repetições. E qual é o tempo ideal de musculação? Os trabalhos mostram claramente assim, porque se tu trabalhar até 45 minutos com intensidade máxima, então, primeiro vamos começar assim, para te ter resposta tem que ter 3 fatores. O primeiro fator tem que ser o estímulo adequado. Então, intensidade máxima. Segundo fator, alimentação adequada. Tem que ter proteína. Músculo se alimenta com proteína, com carboidrato. Tem muita gente que manda comer carboidrato. O que faz o músculo regenerar é proteína. Se não tiver proteína circulando, o músculo faz uma autocanibalização. Ele destrói fibras doentes e velhas para tirar proteína para si mesmo. Então, tem que ter alimentação adequada e tem que ter repouso adequado. Todo o trabalho que tu fez na musculação para trazer retorno quando tu estiver dormindo. E se tu for dormir depois das 10 da noite, está perdendo hormônios de crescimento e perdendo tempo lá na academia. E qual é o tempo ideal do exercício? 45 minutos. Tem trabalhos que dizem que acima de 45 minutos a produção de cortisol, que gera insulina, que destrói a massa muscular, que prejudica o hormônio de crescimento, começa a ficar maior. E tu entende, à medida que tu vai entendendo o teu corpo, às vezes tu termina o teu exercício com 30 minutos e diz, olha, está de bom tamanho para mim. Para aumentar de 45 minutos, tem alguns estudos que dizem assim, para cada minuto a mais dos 45 é 1 mês de treino. Por que na velhice a pessoa treme muito? Porque está velha, doente, caquética, fraca, cheia de inflamação. Eu não vou chegar lá e nem tu vai chegar lá. Estamos trabalhando. Ah, tu já está tremendo muito porque tu está muito doente. Então, se tu está pensando em ti, tu tem que ou sair aqui agora, amanhã de manhã, primeira coisa que tu faz, tomar café, passa na academia, te inscreve na academia para começar a ganhar massa muscular, porque daqui 6 meses tu parar de tremer. Estamos já com 1h24. Muita pergunta para responder, Vivian? Tem mais algumas. Tem várias, mas algumas são repetidas. A Bibiana está colocando aqui, ó, deixa eu apresentar a vocês a minha equipe. A Bibiana está sempre comigo no Hangout. Lá no fundo, Tiago, cuidando da parte técnica. E a Bibiana que cuida mais das perguntas algumas aqui. São repetidas, então eu tô. Algumas ele já respondeu. E algumas já foram respondidas durante. Então, vou fazendo. Eu não tenho pressa de terminar. Eu falei para vocês que eu tenho energia toda aqui, mas vamos lá. Tem um problema nas articulações dos pés, condromalácia patelar, sino túnel do carpo, não poderia fazer HIIT?
Por que não? Tu faz HIIT na bicicleta, pode fazer HIIT no remo. Se não tiver remo, pode fazer HIIT na piscina, mas a bicicleta ergométrica tu pode, mesmo com condromalácia patelar e com problemas nas articulações. Túnel do carpo não afeta isso. Faz aquilo que te adapta aquilo que tu puder fazer, mas não deixa de fazer nada. Olá, Graziella. Ela já te conhecia, te amou, Bibiane? Não, é que eu estava conversando com ele. Tá. Tu já está com o papo paralelo aqui. Eu faço a paleo, estou até bem adaptada numa low carb. Minha dúvida é se eu posso fazer o jejum normal, porque infelizmente fiz redução do estômago há 7 anos. Será que pode? Pode, todo mundo pode fazer o jejum, só que tu vai adaptando gradativamente. Se tu fazes uma dieta paleo, teu corpo já não está mais tão dependente da glicose, do carboidrato. Então, tu já está trabalhando com aquele metabolismo que é mais nobre, que é o metabolismo lipídico, o metabolismo da gordura. Então, tu vai fazer um trabalho de autoconhecimento. Eu recomendo que tu comece assim, faz a janta, não vai comer nada durante a noite, isso é fácil, acorda de manhã, não faz o de jejum e deixa na tua bolsa um lanchinho ali, um kit de sobrevivência, e vai para o trabalho e vê o que acontece. A experiência que eu tenho é que quase 100% não faz uso do lanche de sobrevivência. Marisley, essa pergunta é a pergunta que todo mundo gostaria de saber. Como dormir bem? Então, assim, é uma coisa assim que eu teria de falar 1 hora aqui para poder aprofundar isso aqui. Mas eu vou dizer assim, 5 coisas para dormir bem. Para não só dormir melhor, mas também não diminuir teu sono. Primeiro, não assista televisão 2 horas antes de deitar. Alimente a tua mente com aquilo que tu quiser sonhar durante a noite. Não leia livros de suspense, não veja filme, já desligou a televisão. Leia livros que te inspirem. Ou um livro, se tu tiver religião, leia livros religiosos. Faça coisas que alimente a mente com coisas positivas. Faça uma janta leve. Medite, faça meditação, relaxamento antes de deitar. Tenha um quarto completamente escuro. Se tu não puder ter um quarto escuro, use uma venda nos olhos para ao menos a escuridão chegar no teu cérebro e não vai dormir tarde. Se tu for dormir depois das 10 da noite, a produção de melatonina, que é o hormônio da radiologia do sono, não produz muito bem. Então, e isso aqui é para começar. Depois tem mais 50 coisas que tu pode fazer para melhorar. O que causa inflamação crônica? Tá? Pergunta inteligente, ainda bem que tem gente que pergunta. 2 coisas. A inflamação crônica, ela pode ser aumentada pela insulina ou pelo cortisol. O que aumenta a insulina? Todos os carboidratos. Eu adoro frutas. Aumenta a insulina. Não, a fruta não é tão saudável. Não. Uma fruta, ela tem uma série de coisas saudáveis que ajudam na saúde, e eu como de vez em quando, mas tem um monte de frutose que prejudica a insulina. Se eu comer 2 frutas, acabou as coisas saudáveis. Então, todos os carboidratos aumentam a insulina. Todos, sem exceção. Não, tem 2 exceções. Abacate que você pode comer que não aumenta muito a insulina. E a outra coisa que aumenta a insulina é o cortisol. O que produz cortisol? O estresse. Eu não sou estressado. Muita gente diz isso, eu já disse isso, e que eu não tinha um estresse percebido, mas eu tinha um estresse subclínico, inconscientemente, até que deu uma crise aqui. Então, são 2 coisas. E para quem não ter estresse, tem que fazer meditação, tem que trabalhar com a mente atenta, tem que ficar focado no que está acontecendo, eu tenho que começar a prestar atenção nas respostas do meu corpo. A Rebeca tem libido baixo desde os 20 anos. Esse mês faço 28.
O que posso fazer para melhorar? Outra coisa, talvez pudesse fazer uma avaliação com o endocrinologista para avaliar os teus hormônios. Uma dessas, tu tem uma produção de hormônios muito baixa. Até porque com 20 anos tu tá com a sexualidade à flor da pele. Tu tem que estar saindo pelas orelhas a libido. Porque faz parte disso aqui. Se não tinha, tem algum distúrbio, e eu não sei explicar. Eu sou ortopedista. Então, vai lá, procura um endocrinologista. Tem pessoas que estão os bioidênticos. Eu acho que o teu caminho talvez seja uma suplementação com hormônios bioidênticos. E faça exercício, aumenta a musculação, aumenta o exercício. Às vezes, o uso de anticoncepcional reduz a libido, não sei se é o caso, né? Mas é muito como mulher nessa faixa etária. A Bibiana está lembrando aqui da importância do anticoncepcional, todo o anticoncepcional, todo. Se tiver saindo pelas orelhas, vai notar, mas se ela tiver pouco, vai fazer falta. Se a testosterona está baixa, como a minha, não ganho massa muscular, significa que estou perdendo? Não. Se tu fizer musculação com intensidade, tu vai aumentar a tua testosterona e tu não vai perder. É impossível fazer musculação e perder massa muscular. Mesmo que a bioimpedância mostra, porque a bioimpedância mede a água do músculo. Então, não é que perdeu massa muscular, ela ficou com o músculo mais murcho. Então, se tu está fazendo musculação, tua testosterona está baixa, continue fazendo com mais intensidade ainda, que a testosterona vai gradativamente aumentar e tu vai ganhar massa muscular. Se tu puder utilizar o suplemento do isolado, não concentrado, uso com proteína, eventualmente a creatina, que também ajuda. Isso são fatores que ajudam a aumentar a síntese proteica. Falar mais do cortisol e estresse, onde ele é maléfico, onde é um e termina o outro. Olha, o cortisol, ele não é benéfico, porque ele gera reações de fuga, de luta ou de fuga. O que é benéfico é a adrenalina. Quando a Bibiana e o Thiago chegaram, assim, tá pronto para o Hangout? Eu cheguei assim, não sei, vou saber na hora. Porque eu preparei aqui, eu tinha aqui uma lista de coisas que eu achava importante falar. Algumas eu falei, outras eu não falei. Então, porque falei para vocês, é muito tema. Uma hora antes, eu entrei aqui na internet, comecei a revisar meus e-mails, não tinha visto meus e-mails, e encontrei uns artigos interessantes, e eu estava de sangue doce, porque eu não tinha mais o que fazer. Eu me preparei, relaxei, e quando chegou na hora, liberou um monte de adrenalina, liberou um monte de endorfina, e eu fiquei aceso. E essa adrenalina é ótima, ela me rejuvenesce. É aquela adrenalina de saltar de paraquedas. Quando a gente salta de paraquedas, a gente libera adrenalina. Esse estresse agudo, esse é favorável para a saúde, que é aquele estresse. É isso de estar aqui falando no Hangout. Tinha 5.600 pessoas inscritas até às 6 horas da tarde. Tem, provavelmente, estatisticamente, deve ter 1.500 pessoas assistindo ao vivo. Quantas pessoas nós temos, Thiago? Qual foi o pico? O pico foi 618. Então não chegou a tanto, chegou a 618 pessoas. 5.600 se inscreveram. Mas essas 5.000 vão ter acesso a esse Hangout depois. Então, eu estou falando a responsabilidade de falar com vocês, de levar uma mensagem otimista para vocês, estimula a produção de adrenalina. A noradrenalina é favorável quando ela é liberada em impulsos. Então, o sol acelera ou retarda o envelhecimento? Retarda o envelhecimento. Para o telômero, desde que não passe do ponto. Se tu ficar mais tempo do sol, a produção de radicais livres que o sol causa na pele gera um envelhecimento. Aquele tempo que os estudiosos, 20 minutos, 30 no máximo, sem fotoprotetor, isso estimula não
só uma série de outros hormônios, inclusive aquela sensação de bem-estar, mostra que tu está fazendo a coisa certa. Quanto devemos tomar de vitamina D3 por dia? Depende do teu exame de sangue. Mede teu sangue, a tua vitamina D3 no sangue, e em função disso, tu tem que tomar para chegar a níveis de 60, 70. É o único suplemento que a gente pode medir exatamente quanto precisa ter para tomar. E aí varia. Tem pacientes meus que tomam 10 mil unidades, e outros basta tomar 1.000, 2.000. Estou tomando atualmente 2.000 para manter, porque aqui em Porto Alegre não tem mais sol agora, então quando eu vou para o sol, eu não tomo vitamina D. Quando eu não vou para o sol, eu tomo 2.000 por dia. O TR65 é um produto que vem da raiz do astrágalos. E é um produto químico que é produzido nos Estados Unidos, ele só tem importado. Ele tem várias evidências científicas de que é um telômero. Então, se tu tiver dinheiro sobrando, tu tomar a dose, porque tem TA65 que são caros e outros TA bem baratinho. Tem internet, tu vai pesquisar ali, o rótulo é o mesmo, a figura é a mesma, por R$300. Eu não compraria, se lá nos Estados Unidos custa $1.000, vou pagar R$300 aqui, tem gato por lebre aqui nisso aí. O cloreto de magnésio ajuda a aumentar telômero. Especificamente, o magnésio, ele não tem trabalhos que aumentam o telômero, ao menos se tem, eu não tive acesso a esse trabalho. Mas a falta de magnésio prejudica a saúde. Então, tem algumas coisas, alguns suplementos que é importante tomar. É o magnésio, a vitamina D3, o ômega 3, os probióticos, que são os lactobacilos. A coisa que eu acho importante, junto com o enzima Q10, um outro suplemento, a pirulina, que também ajuda, que são importantes que a gente deva suplementar. Zinco, selênio, são coisas que são importantes. Então, Lourdes, mesmo que não foi a Lourdes, a Silvana, mesmo que não aumente o telômero, faz parte para 300 outras reações químicas do nosso corpo. Essa questão de jejum parece que é passar fome. É diferente, é completamente diferente. Ela complementa aqui a pergunta. A história de ficar muito tempo sem comer, sem comer. O seu corpo para armazenar gordura. Olha, primeira coisa assim, a maior mentira que fizeram nos últimos 50 anos, o maior absurdo fisiológico, o maior crime biológico foi dizer que nós temos que comer de 3 em 3 horas. Um maluco inventou isso e fez uma explicação lógica, e todo mundo, se eu não comer de 3 em 3 horas, o meu cérebro vai imaginar que eu estou passando fome, e daí vai pegar toda a comida e vai... Mas não é assim que funciona. Durante 3 milhões de anos, nós passamos fome. Meu avô fugiu da Itália porque ele passou fome lá. Meu outro avô, por parte de mãe, fugiu da Alemanha porque passava fome. Todos os imigrantes do Brasil vieram para o Brasil porque passavam fome. Não tinha comida até 100 anos atrás. Hoje no mundo nós produzimos 1,5 vezes a comida que nós precisamos. As pessoas passam fome por causa do desperdício e embolsões de pobreza, mas a produção de comida no mundo é suficiente para ninguém passar fome. Então, nosso corpo só agora tem adequados. E ele foi criado durante todo o processo evolutivo para passar fome. E esse jejum, ele estimula as regenerações. Em ciência, a gente usa um termo chamado hormese. A gente agride com o jejum e o corpo reage, criando reações positivas de adaptação. O indivíduo se alimenta, que faz jejum, ele tem telômeros maiores que indivíduos que não fazem jejum. Indivíduos que fazem restrição calórica, que comem 10, 15, 20, 30, até 40% menos, tem telômeros maiores e vive 40% mais de quem come a quantidade adequada. E a passar fome libera cortisol. Jejum não libera cortisol, porque ele é uma coisa voluntária. Tu sabe que tu pode interromper em qualquer hora. No finalzinho. Tenho artrose nos joelhos e não posso correr.
O que posso fazer para subir? A primeira coisa, tu vai fazer musculação respeitando a tua dor, não fazendo nada de esforço que doa teu joelho. Quanto mais forte for os músculos da tua coxa, mais protegido está a tua artrose. Segundo, tu vai fazer intervalado na bicicleta. À medida que tu vai aumentando a massa muscular e tu vai usando o movimento na bicicleta, tu vai ganhando resistência e de resistência da cartilagem. E na minha experiência, quase todos os participantes que tinham, vamos dizer assim, moderada artrose, todos voltaram a correr na esteira. Aqueles que tinham artrose avançada, esses tinham que ficar na bicicleta. Como fazer exercícios forçados com problemas de tontura? Tu tem que adaptar. A primeira coisa, assim, tu vai negociar, vai entender por que tem tontura. Se tu tem tontura no exercício, rotineiramente, é porque tu tem calcificações nas carótidas. Calcificações na carótida, tu tem que começar a fazer exercício com intensidade para diminuir a calcificação. E assista o vídeo lá que eu falo sobre vitamina K2, tu é obrigado a tomar vitamina K2, ajuda a tirar a calcificação. Se não for calcificação na carótida, qual é o motivo da tua tontura? Tem que avaliar bem isso aí. Mas o que eu garanto para ti é que com o passar do tempo, as tonturas vão diminuir. Mesmo tu não tendo explicação, as tonturas... Podemos fazer musculação quando estamos gripados? Depende. Se tu tá gripado com febre, com cansaço, com fraqueza, com aquela coisa ali, com aquela prostração, o que quer dizer tudo isso? Que teu corpo está pedindo repouso. Se tu tá gripado, só com coriza nasal, mas com energia, o teu corpo não está pedindo repouso. Pode ir para musculação, vai ajudar a curar a tua gripe. Lembre-se, se tu tá com prostração, com cansaço, o corpo diz assim, descanse que eu preciso combater esse vírus. E para que a gente tem febre? Para aumentar a temperatura do corpo, que aumentando a temperatura do corpo mata o vírus. Não tome antitérmico, por favor, de lutar contra o vírus. Não contrariem a necessidade do corpo. Então, negocia com o teu corpo, é ele que vai te dar a resposta. Só vou te passar a última pergunta. O resto do tema. Olá, Nivaldina. Estás fazendo a última pergunta. Todas as outras, ou alguma coisa estão fora do tema, não é que o tema é o envelhecimento. Não é o fórum aqui. Tu repete a pergunta lá no workshop, porque no workshop eu acesso os comentários e mesmo no último workshop, teve quase 5.000 comentários, eu li todos, respondi todas as perguntas, mesmo aquelas que saíam do tema. Aqui, como vai ficar gravado, nós não vamos tratar de outros temas, porque as pessoas vão entrar depois para ver isso aqui. E a Nivaldina, para concluir, fez uma pergunta maravilhosa. Quem tem osteoporose tem jeito de reverter com a musculação? Maravilha de pergunta. Toda a osteoporose tem cura. Deixa eu repetir. A osteoporose tem cura. E não é com medicamentos. Os medicamentos pioram a osteoporose. Aqueles meus pacientes que estão me assistindo, eu sou formado há 40 anos, e há 40 anos que eu faço ortopedia, e até 37 anos eu receitei remédio para osteoporose, eu peço desculpa pública, porque eu prejudiquei a saúde dos ossos de vocês. Há 3 anos eu não receito mais aqueles bisphonados, a osteoporose. Eu receito vitamina D, vitamina K2, magnésio, tem que ter essas 3 coisas. Às vezes receito cálcio, às vezes não, mas principalmente eu receito musculação com alta intensidade. Pacientes revertem a osteoporose, se transformam e acabam curando, medido a densitometria óssea. Ok, pessoal, 44. Quantas pessoas estão lá? 483 pessoas estão me assistindo ainda. Parabéns.
Espero que vocês tenham gostado. Eu me senti muito vivo fazendo isso aqui. Eu estou vendo que do lado de lá tem pessoas que estão me assistindo e que estão me ouvindo e que estão compartilhando comigo, com a Bibiana, seus comentários. E eu tenho certeza que esse tema ajudou vocês a repensarem a vantagem de investir no projeto. E eu quero contar com vocês no workshop que vai começar agora, dia 27. Se vocês não estão inscritos, se inscrevam no workshop e assistam. Ele também vai ficar mantido durante todo o período do workshop, e depois do final do workshop, a minha equipe retira tanto esse hangout, que vai ficar até lá, quanto as aulas do workshop, elas são retiradas e voltam depois de 3 ou 4 meses com elas reformuladas, elas estão sempre sendo reformuladas. Eu sugiro e peço para vocês que compartilhem os links do workshop com seus amigos. Nós temos já um número de inscritos que superou muito, nós estamos com 50 mil inscritos para o workshop, e o workshop só vai começar daqui 10 dias. E a perspectiva do pessoal da minha equipe é chegar acima de 70 mil pessoas inscritas no workshop. Isso me motiva a dar o melhor de mim para fazer desse workshop um marco na vida de vocês, e que vocês possam, que eu possa plantar assim, da possibilidade de viver sem ficar doente, da possibilidade de recuperar as doenças que já tem, da possibilidade de não só desacelerar, bloquear, mas reverter o envelhecimento. Da gente viver em níveis elevados de saúde. Eu chamo níveis elevados de saúde viver no nível de super saúde. E lá nesse nível de super saúde, a gente trabalhar com o cérebro de alta performance, com a mente expandida, com capacidade intelectual e cognitiva muito maior. O meu QI, com 66 anos, ele está muito superior ao QI que eu tinha com 30, 40 anos. Eu nem faço o teste, porque eu sigo uma outra linha, mas se eu fosse fazer o teste, com certeza eu teria muito melhor, um QI muito mais alto. E aproveitando a dica da Graziella, amei, obrigado. Agora vamos dormir, pois já está quase 22 horas. Tá? Então, gente, eu vou precisar meditar. O Márcio colocou que ele fez musculação hoje também, que é bastante hormônio de crescimento essa noite. Então, dormir agora com escuridão completa. E eu estou com muita adrenalina no meu corpo, então eu vou precisar fazer uma meia hora de meditação e me acalmar. De tomar, às vezes eu tenho a tentação de tomar um cálice de vinho, e eu já sei que se eu tomar o relaxamento, pego no sono melhor, mas eu vou ter um sono mais superficial. Então, beber para acalmar não é uma boa maneira. Eu quero desejar a todos vocês uma boa noite, uma super saúde, e quero encontrar todos vocês dia 27 na primeira aula do workshop. Boa noite, pessoal. Espero que tenham aproveitado as informações e as dicas. E se alguém colocou alguma pergunta fora do tema, é só postar lá na página do Dr. Uronal que nós iremos responder. Boa noite. Se vocês gostaram desse webinar, se inscrevam no workshop, e aí que vocês vão ver o material que está sendo... As aulas estão maravilhosas. E esse tema do envelhecimento não está no workshop. Por isso, quando me pediram para eu falar um tema, porque está muita gente querendo saber, eu escolhi o tema do envelhecimento. Então, até dia 27, e espero encontrar vocês nas 4 aulas do workshop. E vai ter também um hangout no meio, né, Tiago? Vai ter uma aula ao vivo? A gente não ia comentar, mas... Mais para frente a gente vai ter mais... segredos.
são técnicas de comercialização que eles sabem muito disso. Olá, gente, então, uma boa noite e eu desejo a todos vocês uma noite com muita produção de melatonina, aumenta o hormônio de crescimento, aumenta os telômeros e o hormônio de crescimento. Até nosso próximo encontro.